Então, por exemplo, o chat GPT, por exemplo, usaria essas redes neurais para conseguir formular as respostas que dá para o indivíduo. Exatamente. Tá? Aprendizado de... Então, assim, essa parte onde a gente aprende com os dados, tá? Ele é chamada, grosso modo, de aprendizado de máquina. Tá? A rede neural é só uma das técnicas de aprendizado de máquina, né? Que aprende a partir dos dados. Existem várias outras. Tá? Só assim, claro. Professor, para entender. Claro. Então, assim, você tem um bocado de informações dentro de um determinado banco de dados e você aplica uma rede neural em cima daquilo que vai aprender conforme a gente demandar daquele banco. Não necessariamente precisa ser um banco de dados. Pode até ser um banco de dados. Tá? No caso do ChatGPT, por exemplo? Eu não chamaria de um banco de dados. Tá? Por exemplo, o ChatGPT ele é uma aplicação, tá? de uma área de pesquisa chamada de LLM, os Large Language Models. Tá? É assim, aprendizado de máquina e estatística estão muito próximos, tá certo? Então, uma coisa muito importante para o aprendizado de máquina é, eventualmente, ser capaz de capturar distribuições de probabilidade que existem nos teus dados, certo? E que muitas vezes são muito complicadas de serem percebidas. Por conta do volume e tal, né? Exatamente, certo? Então, na verdade... Eu posso pensar, por exemplo, numa pintura, né? Uma pintura de Dalí. Né? Ele tem uma maneira de pintar. Né? Então, eu posso dizer que aquela maneira do Dalí pintar, ela pode ser representada por uma distribuição de probabilidade. Legal. Certo? Então, o formato dos traços, o comprimento dos traços, a ligação entre os traços. A grossura. Tem uma média, um desvio padrão, né? Multidimensional. Certo? A linguagem também é assim. Né? Então, a sequência de palavras que a gente vai falar, ela segue uma distribuição de probabilidade que a gente não conhece, mas que esses large language models, esses grandes modelos de linguagem, são capazes de capturar. Então, basicamente, o que o ChatGPT faz no seu núcleo é justamente, a partir de textos que estão... Né? Justamente essa é a vantagem, por exemplo, da internet. Não precisa ter um banco de dados. Legal. Os textos estão aí, estão na nuvem, estão na internet. Então, eu sou capaz de capturar aqueles textos, certo? Fazer um processamento, transformar texto em número, em vetor, num espaço multidimensional, certo? E capturar distribuições de probabilidade da sequência desses vetores. Olha, depois desse vetor aqui que representa a palavra cachorro, olha, tem uma grande probabilidade de vir esse vetor aqui que representa a palavra feroz, por exemplo. Legal. Cão feroz. Certo? Tu não vai encontrar, por exemplo, nos textos que existem, né? Por exemplo, algo do tipo cão cantor. Certo? Ou cachorro e máquina de lavar roupa. Exatamente. Então, essa estatística não está lá. Então, o que esses grandes modelos de linguagem fazem, essas grandes redes neurais, tá? Que são uma classe de redes neurais chamadas de modelos generativos, são modelos que são capazes de capturar a distribuição de probabilidade que existe nos dados.